Vamos falar um pouco sobre as características dos insetos, uma vez que eles são o nosso grupo aí de estudos, né? Bom, como eu disse a vocês, e vou repetir, sempre vale isso, é muito importante você conhecer o grupo que você está estudando, né? Então, conhecer as características dos insetos para poder depois facilitar na sua análise, pois a organização, a taxonomia deles é baseada na sua morfologia, é importante. Então, a primeira característica dos insetos é que eles habitam praticamente todos os ambientes, né? Mas o ambiente terrestre é o ambiente mais comum de se encontrar. Apesar disso, em algumas ocasiões você encontrará espécies que são pertencentes a ambientes aquáticos ou que têm parte da sua vida acontecendo na água. Uma outra característica muito importante dos insetos é que eles são os únicos invertebrados que voam. O voo é uma característica que não é presente, né, em muitas espécies e muitos grupos de animais. E no caso dos invertebrados, somente os insetos são portadores da capacidade do voo. Esse bônus, né, podemos dizer assim, que os insetos têm, foi muito importante porque permitiu que os insetos conseguissem colonizar vários ambientes e ter uma grande diversidade. Isso acabou permitindo que ele tomasse conta de áreas muito grandes, muito rapidamente, e que, consequentemente, ele gerasse uma diversidade maior. Uma situação interessante, uma peculiaridade sobre os insetos, é que eles foram os primeiros animais a chegar no ambiente terrestre. Então, muitas das vezes, às vezes você escuta, né? Qual foi o primeiro animal a chegar no ambiente terrestre? E, erroneamente, algumas pessoas pensam nos anfíbios, né? É um equívoco isso. E isso é muito fácil de entender porque não são os anfíbios. Porque os insetos, quando chegaram no ambiente terrestre, as plantas já aqui estavam. Então, eles usaram delas como recurso alimentar para sobreviver. E se nós pararmos para pensar a respeito dos anfíbios, se os anfíbios chegassem nessa mesma condição, em que as plantas estavam dominando o planeta e eles então sendo os primeiros grupos de animais, o que eles comeriam? Normalmente, pelo que eu me lembro, insetos são o prato principal dos anfíbios, né? Então, quando eles chegaram, aqui já estavam os insetos, e aí então eles conseguiram trazer os vertebrados para o ambiente terrestre. Então, os anfíbios são os primeiros vertebrados a chegar no ambiente terrestre, mas os primeiros animais são os insetos. Os insetos, eles têm o corpo dividido em três segmentos principais: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça é onde nós vamos ter a presença de órgãos sensoriais chamados de antenas. Teremos também a presença de outros órgãos sensoriais, que são os olhos. Os olhos dos insetos são sempre compostos e cada unidade de composição do olho do inseto é chamado de omatídeo. Então, se você observar um olho de inseto bem próximo, uma libélula é um bom exemplo disso, você vai ver um monte de pontinhos, de subunidades, cada uma daquelas ali chamadas então de omatídeos. Eles possuem uma diversidade de apêndices bucais ou de estruturas bucais que são destacadas em pares de mandíbulas, e cada um desses aparelhos bucal está, digamos, adaptado a um tipo de ambiente e alimento onde está então inserido esse tipo de inseto. Aqui nós temos o destaque para alguns, não são somente esses, tá? Eu fui muito simplista aqui para tentar só mostrar para vocês algumas variedades desses aparelhos bucais. E dentre eles nós temos o tipo mastigador, que são dos gafanhotos e das baratas, o sugador, que é das borboletas e das mariposas, o sugador picador, que são dos barbeiros, dos mosquitos e das pulgas, né? Normalmente eles sugam seivo que está dentro de planta ou fluidos de animais, no caso do sangue, o sugador não picador, que é o da mosca doméstica, e o lambedor, que são das abelhas e das vespas. Também há a presença de três pares de patas, todas elas emergindo do tórax, além das asas em algumas espécies, as espécies aladas capazes então de voar. Essas asas, por sua vez, são normalmente dois pares, com exceção dos dípteros que têm apenas um par. O sistema digestório ele é composto. O que significa isso? Ele começa numa boca e termina no ânus. No caso em questão, o sistema digestório completo dos insetos é composto por boca, papo, seco gástrico, estômago, intestino e ânus.
existindo também a presença de glândulas, dentre elas as glândulas salivares que ficam junto à boca. Os órgãos excretores dos insetos são chamados de túbulos de Malpighi. E a excreta nitrogenada dos insetos é o ácido úrico. Ah, mas por que me interessa saber que a excreta nitrogenada dos insetos é o ácido úrico? Por uma razão muito simples. Esse ácido úrico ele tem uma menor demanda de água para ser expelido. Isso faz com que o inseto consiga viver em ambientes muito secos, o que foi muito positivo para o seu sucesso. Então, já temos dois elementos que garantiram o sucesso dos insetos na sua diversidade e ocupar ambientes muito diversificados. A primeira delas, capacidade de voo. A segunda delas, utilizar a excreta nitrogenada ácido úrico para colocar esses elementos nitrogenados, obviamente, para fora. No caso, uma outra condição que ajuda a minimizar a desidratação dos insetos é que no seu reto existem glândulas chamadas de glândulas retais que ainda absorvem a água, fazendo com que o bolo fecal, e não só a excreta nitrogenada que usa menos água para ser colocada para fora, o bolo fecal também sai com uma quantidade muito pequena de água. Então a perda hídrica do inseto nos seus processos metabólicos, nos processos de excreção e nos processos de digestão é muito pequena. Aqui nós temos uma representação hipotética do inseto, né, levando em consideração aqui na primeira parte as três partes que compõem o corpo dele, cabeça, tórax e abdômen. Isso é um dos elementos que você usa em campo para diferenciar, ou em laboratório para diferenciar um inseto de um outro animal, uma vez que somente nos artrópodes o inseto tem cabeça, tórax e abdômen, você consegue distinguir um do outro, coisa que em um aracnídeo, por exemplo, você não consegue, uma vez que ele tem a cabeça fundida ao tórax, formando uma estrutura chamada cefalotórax. Um outro elemento é que o inseto tem apenas um par de antenas, outros artrópodes têm um número maior ou inexistente. Você tem aqui também a presença de 3 pares de patas, que apesar de diferentes, todas estão ligadas ao tórax. Outros grupos têm um número diferente de patas. Então, essas organizações aí citadas, número de antenas, número de patas e fragmentos do corpo, são fundamentais para se diferenciar um inseto dos demais artrópodes. O desenho aqui de baixo ele traz uma organização, só para que vocês vejam como são os sistemas internos de um inseto. Não é algo que nós aqui vamos levar em consideração nos nossos estudos, uma vez que nosso interesse é ecológico e não morfofisiológico. Bom, a respiração dos insetos é feita por canais denominados de traqueias ou filotraqueias, onde há um orifício externo denominado espiráculo, é um buraquinho que tem, o ar entra nesse orifício, ele penetra no corpo do inseto de forma passiva e ali esse ar ele tem a troca do seu oxigênio pelo dióxido de carbono que está no corpo do inseto, promovendo assim a sua respiração. Então é uma condução direta do dióxido de carbono para as células e isso faz com que o sangue dos insetos ele não tenha pigmentos que carreguem gases da respiração, como é o caso da hemoglobina. Então, o sangue dos insetos ele não é tão pigmentado, ou às vezes nem tem pigmentos, em razão disso. Então, não há função respiratória para o sistema circulatório do inseto. Os insetos são animais ovíparos, ou seja, todos eles botam ovos. Eles têm dimorfismo sexual em alguns casos e todos têm sexos separados. Em algumas espécies você tem o macho bem diferente da fêmea, o que configura o dimorfismo. A fecundação é sempre interna e o desenvolvimento deles pode acontecer de 3 maneiras. Ele pode ser direto, que é chamado também de ametábulo, onde o crescimento do indivíduo é direto. Assim que o ovo eclode, sai dele um indivíduo muito parecido com o indivíduo adulto e ele cresce sem passar por metamorfose. Um exemplo disso são as traças. Existe o crescimento indireto ou hemimetábulo, que ao eclodir o ovo dá origem a um indivíduo muito parecido com o adulto, mas ainda faltando algumas características nele. Esse indivíduo então é chamado de ninfa ou ímago, né? Ele vai se desenvolver, vai adquirir essas estruturas que então não tem
e dá origem então ao adulto. Um exemplo disso são os gafanhotos. E finalmente, o desenvolvimento indireto com metamorfose completa ou holometábolo. Do ovo vai eclodir um organismo muito diferente do organismo adulto, né, chamado então de larva. Essa larva ela tem como finalidade alimentar-se, ela passa o tempo todo se alimentando, aumenta o seu tamanho e então em determinado momento ela atinge um estágio em que ela se envolve em uma pupa. Nessa pulpa, então, ocorre um processo chamado de metamorfose, onde o indivíduo se transforma na fase adulta. Esse indivíduo adulto, então, eles têm como finalidade a reprodução para a postura de mais ovos e a retomada do ciclo. É muito importante esse tipo de conhecimento, gente, para uma análise em campo, porque às vezes você se depara com o inseto na fase larval. E aí é necessário que você o reconheça, saiba qual é a espécie dele naquela situação, para então determinar a ocorrência ou não daquela espécie na comunidade de insetos que você está estudando. Bom, os insetos também têm uma característica muito interessante, pois existem os insetos chamados de insetos sociais. Eles têm uma influência muito grande na nossa vida, né? O que chama muita atenção neles é a capacidade de divisão do trabalho em um sistema de castas, onde cada uma delas tem uma função determinada. Nesse caso, existe uma cooperação que auxilia nos processos de reprodução, de obtenção de alimento, de segurança do ninho, do cuidado para com os jovens, assim como um todo na sociedade. Uma sociedade ela é mais eficiente do que se os indivíduos estão solitários, né? Se eles vivem individualmente, uma vez que um princípio de Hegel que se mantém o tempo todo. Eles estando unidos, eles têm maior capacidade de resistência à predação, por exemplo. Um exemplo de inseto social, e nós temos vários deles, são as formigas. No caso das formigas, a rainha tem a função única e exclusivamente reprodutiva. Essas rainhas, elas por sua vez, são ajudadas por operárias, que são indivíduos que não conseguem se reproduzir, então estéreis, que vão cuidar da rainha, além de cuidar dos ovos e dos filhotes que surjam a partir desses ovos. Também existe a defesa aí está escrito colônia, mas não é um erro, tá? Peço desculpas, da sociedade por indivíduos também estéreis chamados de soldados. E existem outras subdivisões de subcastas que podem existir para finalidades mais específicas. Em himenópteros, né, as rainhas são quem determinam o sexo dos indivíduos, pois elas têm sempre uma reserva de esperma, e quando então esse esperma fertiliza o zigoto, né, e dá origem a uma estrutura diploide, estes, por sua vez, darão origem a fêmeas. Caso existam óvulos que não foram fecundados, então haploides, eles vão dar origem a indivíduos machos que, porventura, então, depois poderão fecundar as rainhas. O macho, normalmente, ele não tem a organização em casta e tem uma vida curta, uma vez que depois da fecundação da rainha, eles geralmente morrem. Existe uma exceção quanto a isso, né? No caso dos cupins, o macho ele é chamado de rei e não morre rapidamente. Uma outra condição muito interessante é o que acontece nas abelhas. Como isso se dá? Como acontece o processo de geração do macho sem a fecundação, né? Isso é chamado de partenogênese. No caso das abelhas, você tem o ovo, que fica dentro da rainha, na forma de óvulo. Caso ele não seja fecundado, ocorre a partenogênese e o surgimento do zangão. Caso ele seja fecundado, ele pode, alguns indivíduos com um zumbido específico, são detectados e tratados eles com geleia real, dando origem a rainhas, muito pouco comum. O mais comum é que esses indivíduos não têm esse zumbido especial, são tratados com geleia de operária, mel e própolis, desculpe, pólen, própolis não dá para comer não, tá, gente? Própolis é mecanismo de defesa. E pólen, e aí dão origem às operárias. O outro exemplo é o exemplo do cupim. Ele é que é um pouco diferente. No caso, o cupim, nós temos o casal, a rainha e o rei. O rei, então, não é, assim como acontece com o zangão, um indivíduo de vida curta.
A rainha põe os ovos, aí entra um outro ponto diferenciado, eles têm ninfas que ficam andando pelo berçário. Essas ninfas se desenvolvem e podem dar origem a operárias, ou a soldados, ou a reprodutores alados. Esses reprodutores são aqueles cupins que saem voando para dispersar a espécie. Existe também a possibilidade de se terem reprodutores chamados de substitutos, pois caso um dos indivíduos venha a morrer, dos reprodutores efetivos, ou a rainha ou o rei, algum dos substitutos, seja ele macho ou fêmea, né, vai tomar o lugar do seu respectivo indivíduo ausente.